A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast, seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje, nós comentaremos a lição de número 3 das lições bíblicas jovens, que tem como título José. Resistir à tentação é possível, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o tema O Perigo das Tentações. E hoje nós vamos estudar mais um personagem bíblico, diferentemente dos últimos que nós estudamos, que foi Adão e Eva que caíram e cederam à tentação, e ceder à tentação é pecar. José não cede, embora tenha sido tentado, porque nós já explicamos desde a primeira aula que ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Então, na lição de hoje, lição de número 3, vamos comentar essa rica lição que vai trazer aprendizados para a nossa vida. José, resistir à tentação é possível. Estamos também disponibilizando esse vídeo no dia de hoje em solicitação a um irmão, que ele imprime sempre o teste online, que nós fazemos online e damos a possibilidade de fazer o download e imprimir. Ele sempre leva um domingo antes para os jovens e entrega nas mãos dos jovens, para o jovem durante a semana responder o teste online como uma forma de estímulo. Então, a partir de hoje, na medida do possível, como eu falei no vídeo anterior, nos comentários para o irmão, estaremos disponibilizando as lições bíblicas de jovens, a podcast, assim como os testes online, aos sábados. E se Deus quiser, assim permaneceremos. Amém? Que Deus continue nos ajudando para que possamos antecipar mais um dia em relação ao que nós fazíamos anteriormente. A de adultos, como nós comentamos sempre também, estará sendo disponibilizada também sempre aos domingos, como já é de nosso costume. Então vamos lá, a lição de número 3, José, resistir à tentação é possível. Então nesta lição, meu irmão, nós vamos nos deparar novamente com o tema tentação, porque é o tema do nosso estudo. Então, na lição de hoje não vai ser diferente. Agora nós vamos estudar à luz de um personagem bíblico, como ele resistiu à tentação, as circunstâncias que ele estava inserido para resistir à tentação. Então, antes de tudo, meu irmão, nós precisamos destacar que a tentação acontece com todas as pessoas, de diferentes formas. Todavia, é o que nós iremos estudar hoje, ela é irresistível. Ela é irresistível e por isso nós vamos estudar o personagem chamado José. Porque a tentação ela não escolhe, meu irmão, classe social, idade, conhecimento intelectual e espiritualidade. Ela vem para todos, embora de formas diferentes, como nós falamos na lição de número 1. O autor da lição vai começar falando sobre as dificuldades de um jovem de Deus. Porque ele vai falar sobre José. José, que foi um menino que nasceu já em uma casa dividida. Por que em uma casa dividida? Porque sabemos, meu irmão, que Deus permite, Deus não ortoga, Deus não determina, mas devido à dureza do coração do homem, devido à sua incredulidade, Deus permite que na época dos patriarcas eles tivessem uma, caso desejasse, 2, 3 ou mais mulheres. Isso é até um pouco que nós podemos falar compreensível, porque nós estamos falando de uma época que a população da Terra ainda estava restringida em número de pessoas. Talvez até seja por isso que houve essa permissão de Deus. Mas dentro dessa permissão tinha alguns preceitos estabelecidos para que não ocorresse o que estava ocorrendo na maioria das famílias. E na família de José não foi diferente. De Jacó, que teve por filho José, o seu primo, o seu mais novo, antes de Benjamim, porque Benjamim era o mais novo e José era o mais encostado a ele.
Então Jacó, ele tinha uma atenção disputada, porque o pai era o exemplo, o pai era o espelho e o pai era o que todos queriam seguir e estar próximo. E Jacó era disputado por 4 mulheres. Por que 4 mulheres? Porque ele tinha 2 filhas e 2 mulheres. Então, 4 mulheres e 10 filhos. E esse é o que José, o lar que José vivia, meu irmão. José, como filho de Jacó, estava dentro de uma casa que estava dividida. Dividida por quê? Porque Jacó, em meio à sua caminhada, ele teve alguns impercalços durante sua vida, até que viesse a ter um encontro com Deus. E viesse a entender os propósitos de Deus na vida dos hebreus, da nação de Israel. E ele, como um dos patriarcas, depois de Abraão, Isaque e agora ele, Jacó, tinha a incumbência de fazer com que os seus filhos, porque dos seus filhos que vêm as tribos de Israel, porque Jacó que é pai de Judá, Jacó que é pai de Efraim, Jacó que é pai de Zebulon. Então, a linhagem do povo de Deus, meu irmão, vem sim também de Jacó, como veio de Isaac, que veio de Abraão, que veio de Deus, porque Deus que chamou e ortogou. Então, José está neste meio, inserido nesta situação, neste contexto familiar de uma casa dividida, meu irmão. Dentro de uma casa dividida. E uma casa dividida, meu irmão, isso reflete na sociedade. E um exemplo mais claro disso, como o autor da lição também fala, é sobre o que é relatado no livro de Samuel. Fala de um homem chamado Eucana, que tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E a gente vê que quando foge desse padrão que foi estabelecido por Deus dentro do casamento, que seja monogâmico, heterossexual e indissolúvel, ou seja, o homem se casa com uma mulher e a mulher se casa com um homem e permanece uma só carne até que a morte os separe. Na antiga aliança, meu irmão, isso causava divisões e isso era refletido, como nós tínhamos falado, na vida em sociedade e até inclusivemente dentro da igreja. Porque a palavra de Deus fala que todo ano, quando Eucana estava com Ana e Penina para subir a Siló para adorar a Deus, acontecia as brigas, as divergências, ou seja, indo para o culto. Neste momento sagrado, indo adorar a Deus, existia essa rincha, essa intriga, porque uma casa dividida, meu irmão, é uma igreja dividida. Porque o espelho da igreja é a sociedade sadia. Quando você está inserido dentro de uma sociedade que não está andando conforme os preceitos divinos, quando não está fazendo aquilo que é estatuído por Deus, que foi estabelecido por Deus, meu irmão, lamentavelmente nós estamos falhando como igreja. Por que nós estamos falando como igreja? Porque a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Que o mundo, meu irmão, tem que olhar para a igreja e ver que nós somos discípulos de Cristo. É nisso que nós vamos ser conhecidos. Nós não vamos ser conhecidos porque estamos gritando, pulando, cantando, adorando, fazendo milagres acontecer em nome de Jesus. Não. A palavra de Deus diz: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E isto é a causa de muitas pessoas terem repulsa à igreja. Por quê? Porque olham para a igreja e tentam não viver conforme ela vive. Por quê? Porque vê os irmãos brigando. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo puxar o tapete do outro para pegar a sua vaga. É pessoas brigando por cargos eclesiásticos e por aí vai. Então a sociedade olha isso e percebe que alguma coisa está errada. Por quê? Porque é a divisão. E divisão em lugar nenhum é bom.
nem dentro da igreja, nem dentro da família. Então a família, quando está dividida, está mostrando que a igreja também está com esse espírito de divisão. José era um filho, meu irmão, detestado pelos outros irmãos, porque pelo um erro do ensino dos seus pais, mas prioritariamente de seu pai, porque ele externava o amor que ele tinha por José, que era maior do que ele sentia pelos outros filhos. E isso fica bem claro nas entrelinhas da palavra de Deus, porque ele faz uma túnica de várias cores, faz apenas uma e dá unicamente para José. E os seus irmãos ficam indignados com aquilo por causa da sua preferência, por causa da sua atenção, do seu cuidado, do seu estímulo exacerbado por José. E era isso que estava acontecendo. E os seus irmãos criam dentro de si um sentimento chamado ira, chamado cólera, que tem a intenção agora de matar José, porque José ia para o campo ver seus irmãos e como eles estavam se comportando diante da incumbência que seu pai os tinha o determinado. E é numa dessas ocasiões que José é vendido como escravo. E José, vendido como escravo, seus irmãos falam para o seu pai Jacó que ele foi morto por uma fera selvagem, porque eles pegaram a túnica de José, mataram o animal, jogaram o sangue do animal sobre aquela túnica e falaram ao pai que José tinha sido morto. Mas na verdade José foi vendido. E como escravo ele vai trabalhar na casa de um homem lá no Egito chamado Potifar. E é dentro da casa de Potifar que José agora começa a resistir à tentação. Começa agora a resistir àquilo que vinha para fazê-lo desviar daquilo que seus pais o tinham ensinado, que era estar diante de Deus, o amando, o adorando e o honrando acima de tudo, através de suas obras, de suas atitudes, de seu testemunho diante da sociedade. E como José era um homem de destaque, embora sendo escravo numa terra distante, longe de seus familiares, com aquele sentimento ainda de pensar, porque certamente ele pensava e entendia que ele estava ali porque seus irmãos o venderam. E ele está na casa de Potifar, e a palavra de Deus nos fala que Potifar coloca ele para dominar tudo o que é dele. Tudo, ele poderia tocar em tudo, exceto na sua esposa, ou seja, na sua mulher. José não poderia ter, mas não é que José intentou contra a esposa de Potifar, não, porque aconteceu o contrário, e isso foi a tentação que ocorreu, porque José era um homem belo, formoso à vista, como a palavra de Deus nos fala, e a mulher de Potifar coloca o olho nele. E nas suas vindas para a casa de Potifar para fazer os seus trabalhos rotineiros, aquela mulher lança sobre ele uma seta, meu irmão. Lança sobre ele um pedido indiscreto, um pedido que atenta contra a santidade de Deus, que era o quê? Para que José viesse a deitar-se com ela. Observe só, José estava como escravo, numa terra distante, talvez se achando desamparado, mas mesmo assim, meu irmão, na dificuldade, ele honrava a Deus. E é isso que ele fala para a mulher de Potifar, que o seu senhor, ou seja, Potifar, colocou ele diante de toda a sua casa, maior do que tudo, para dominar tudo. Mas de uma coisa ele privou, de não tocar em ti, porque tu és mulher dele. Mas José não fala assim, que não é pelo desonrar meu Senhor, não. Ele fala, para eu não vim pecar contra o meu Deus. Porque antes de tudo, meu irmão, o pecado seria contra Deus. Mas aquela mulher não fica contente, não para de insistir, porque a palavra de Deus fala que ela constantemente fazia isso com José. E José não lhe dava a atenção que ela desejava, que era a atenção
de suprir esse seu desejo sexual de ter relações com o jovem chamado José. E ela vê que não vai obter ali, meu irmão, o desejo dela. Ela agora maquina o mal contra aquele homem chamado José, contra aquele jovem chamado José. Por quê, meu irmão? Porque numa dessas suas idas à casa, ela agarra José pela sua roupa, pelo seu manto, e fala que você vai deitar comigo. E José, de maneira nenhuma. E José sai daquela cena correndo, porém deixa a sua capa, a sua manta. E ela aproveita essa oportunidade para levantar um falso testemunho contra José. E chama os segurança porque José correu. E inventa uma mentira falando que José foi para injuriar, para tentar contra ela. E ela diz, aqui está a prova, porque eu peguei a capa dele e ele saiu correndo da minha presença. Então a tentação ocorreu, mas José resiste àquela tentação. E muitas vezes, quando resistimos à tentação, irmão, e não cedemos, pagamos um preço. Porque há pessoas que acham que não, que quando se resiste à tentação vai ser tudo bom, tudo bênção. Mas o testemunho aqui, a vida de José nos mostra outra coisa. Que ele agradou a Deus, que ele fez a vontade de Deus, que ele resistiu à tentação. Porém, essa resistência à tentação, essa sua fidelidade a Deus, teve um preço a ser pago. E qual foi o preço a ser pago? O preço a ser pago foi agora ser, além de escravo, prisioneiro. Se uma situação de escravo já era ruim, porque o escravo já era tratado como uma posse, como uma mercadoria. Agora imagine, além de tudo, ser um escravo e estar dentro de um cárcere, de uma prisão. Este foi o preço que José pagou em não ceder à tentação e se manter fiel a Deus e ao seu senhor, chamado Potifar. E o preço, meu irmão, que foi pago foi esse, de ser preso, caluniado, injuriado, porém diante de Deus justo. Justo diante de Deus, porque José poderia sim, já que minha vida aqui está tranquila na condição de escravo, eu posso ir para a rua, o meu Senhor me colocou acima de todos, eu que coordeno aqui os gastos, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e agora eu vou desfrutar da esposa da mulher do meu Senhor, e certamente ela agora vai tentar me promover para uma situação bem melhor do que essa. Talvez José até passou isso na mente dele, porque o inimigo é sujo e joga as oportunidades que cedendo à tentação você vai conseguir alcançar. E certamente isso passou na mente de José, mas ele preferiu, meu irmão, perder tudo isso, perder seu privilégio como dono, no caso, como senhor dos bens de Potifar. Ele abria mão de desfrutar de um relacionamento sexual, certamente com uma mulher bela, para ser fiel a Deus, para estar diante de Deus. E isso é o preço que ele pagou por essa fidelidade. Observe que existem coisas na vida, meu irmão, quando nós não cedemos à tentação, que muitas vezes sim vai ter um preço a ser pago. E esse preço pode ser um preço como José, que veio trazer mais sofrimento para a sua vida, mais tribulação para a sua vida, mais desprezo. Porém, pode existir o inverso. Não cedendo à tentação, a pessoa pode sim galgar de coisas inefáveis, de coisas espirituais e materiais que Deus pode conceder, porque o relacionamento de Deus com cada um é particular, meu irmão, é pessoal. Com José, a sua fidelidade levou à prisão, mas dentro da prisão o Senhor era com José, porque teve o preço que ele pagou na sua fidelidade, teve o preço, mas também teve a recompensa, meu irmão, porque Deus não trabalha para perder. O que Deus deseja é que o ser humano ande em conformidade com a sua palavra, honrando em atitudes e em
palavras e que o mundo venha a reconhecer que verdadeiramente ali está um servo de Deus. E foi isso que aconteceu com José. Quando ele está na prisão, meu irmão, ele, como foi na casa de Potifar, foi honrado dentro da prisão e ficou acima de todos ali, ficou até com a chave, vamos falar assim, do cárcere, porque ele era fiel ao carcereiro-chefe, vamos falar assim, daquela prisão. Mas chega o tempo, meu irmão, estabelecido por Deus, de Deus agora começar a virar o cativeiro de José. Porque naquela prisão também tem dois homens presos, o copeiro-mor do rei do Egito, que é o faraó, bem como o padeiro, e ambos têm um sonho, e José dá interpretação àquele sonho, e José talvez até quisesse, meu irmão, antecipar os planos de Deus em sua vida, porque ele diz que quando você estiver, no caso falando para o copeiro, porque o padeiro morreu, mas para o copeiro não, que ia ser estabelecida a sua posição que anteriormente foi tirada. E José fala, quando você estiver lá diante do rei, você se lembre de mim. Mas, meu irmão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso a Bíblia fala, o que eu faço hoje você não entende, mas depois você vai entender, você vai compreender. E foi isso, meu irmão, que aconteceu na vida de José. O copeiro foi até a presença do rei, foi estabelecido e levava o vinho na bandeja na mão do rei, mas não se lembrou de José. Não se lembrou de José porque não era o tempo determinado por Deus para agir na vida de José. Porque talvez se aquele homem falasse de José naquele momento, José ia ter uma recompensa, ia ter uma bênção, mas não seria tão grande, tão maior quanto no tempo de Deus. Porque chegou o tempo de Deus na vida de José, porque Deus dá um sonho ao faraó e ninguém consegue interpretá-lo. E aquele homem lembra-se da prisão quando ele esteve preso, que é o tempo de Deus que chegou na vida de José. E o tempo de Deus na vida de José chegou, e José foi restabelecido a uma posição muito maior, a posição de governador. Agora, será se o copeiro tivesse se lembrado de José, assim que ele saiu da cadeia, será que José chegaria a esse cargo tão importante dentro do Império Egípcio? Certamente não, porque não seria o tempo de Deus como foi agora. No tempo de Deus, meu irmão, as coisas é bem melhor. No tempo de Deus as coisas acontecem de forma natural. No tempo de Deus a bênção é maior do que aquilo que nós esperamos e desejamos. No tempo de Deus, meu irmão, é a vontade dele sendo cumprida plenamente na vida da pessoa. Então José resistiu à tentação, pagou o preço na prisão, mas também foi recompensado. E o autor vai terminar a lição falando que nós devemos fugir da aparência do mal, como fala Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstendo-vos da aparência do mal, meu irmão. Não é nem do mal propriamente em si. Se você está vendo aquilo ali, aquilo tem uma aparência do mal, você já se afasta, já foge, porque certamente se você for ver, se aproximar, vai ser engoldado, vai ser laçado. Então nós devemos ter cuidado, não apenas com o mal, mas com a aparência do mal. É isso que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, está falando para os Tessalonicenses, meu irmão. Talvez a gente olhe para longe e veja aquela situação como uma porta aberta ao pecado. Mas devemos nos desviar imediatamente desse caminho, meu irmão. Por isso, o autor fala, ele não nos orienta para que nós venhamos a fugir do mal, mas da sua aparência. Isso que nós falamos, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta para o pecado, de longe você não está perto, é aparência, você vai ter que fugir da aparência do mal. Nós devemos estar sempre em direção oposta ao mal, meu irmão. Direção oposta àquilo que você sabe, que você já vê, já de longe, que tem aparência do mal e pode fazer você transgredir
pode fazer você manchar, pode fazer você desonrar tudo aquilo que Deus tem preconizado para o seu povo. Então fujamos da aparência do mal e aprendamos com José a resistir à tentação. Ele não pecou, não, porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E José não cedeu. E por ele não ceder, pagou um preço. Mas tem gente que não cede, mas não paga preço, porque Deus trabalha de forma pessoal. Porque Deus trabalha na intimidade individual de cada um. O relacionamento de Deus com cada servo seu é diferente, não é igual. O trabalhar de Deus com José foi diferente, meu irmão. Porque Deus tinha um plano em sua vida, como Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Mas para que esse plano venha se concretizar, devamos fugir da aparência do mal, porque fazendo assim, vai chegar o dia que aquele Deus que nos ajuda a vencer a tentação, porque a palavra de Deus não fala, porque junto à tentação, quando vem nos atentar, ele também dará o escape. E Deus dá o escape. Talvez você achasse, que escape foi esse? Esse escape não me favoreceu, porque eu virei agora, além de escravo, prisioneiro. Mas tu não entendes o que Deus faz hoje, mas entenderás amanhã. Então que Deus abençoe os irmãos, e assim nós estamos encerrando mais um subsídio bíblico da lição bíblica jovens, da terceira lição que fala como do tema José, resistir à tentação é possível. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.